todos bem-vindos a mais um vídeo Fosterveld. Estamos aqui hoje num papo de café comigo, Germar de Castro Menezes, e com convidados especiais, vocês já acompanharam, né? Recentemente foi um vídeo ao ar falando sobre a indústria brasileira, e hoje nós pegamos aqui uma situação bem legal que vai mostrar para vocês como que origens diversas podem se tornar qualidade de vida, pode se tornar perspectivas de vida muito além do que lá atrás a pessoa pensava, entendeu? Então assim, nós queremos aqui com vocês, nesse canal, ajudar na formação cultural de vocês. Então assim, tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter informação. Se você não tem informação, você não chega a lugar nenhum e não tem a confiança que você precisa para poder falar com as pessoas. Hoje mesmo a gente estava numa reunião falando que para a gente poder conseguir falar olhando olho no olho, se você não tiver a base, se você não tiver informação sobre, por exemplo, vamos pegar uma coisa qualquer aqui, sobre democracia na Índia. Você fala assim, pô, mas não tem nada a ver, Brasil é Brasil, Índia é Índia. Mas saber disso, não sei, parece que vem uma coisa mais assim de conforto, sabe, de segurança, que não vai pintar o assunto, talvez não pinte, mas assim, saber que isso é possível na Índia deixa a pessoa numa discussão sobre política em São Paulo muito mais segura. Enfim, vocês vão entender com o nosso entrevistado de hoje, que é simplesmente o Mr. Wilhelm. Ele não é Wilhelm, o nome dele é Guilherme, mas poderia muito bem ser Wilhelm ou William, porque ele tem um grau, uma base cultural e uma curiosidade de criança que faz com que ele tenha horizontes infinitos. Então... Meu nome é Guilherme, Ruiz, R-U-I-Z. O pessoal geralmente confunde com Luiz, toda vez me chamam de Luiz. Enfim, gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim está sendo espetacular estar aqui, porque primeiro ele foi meu professor favorito na universidade. Me formei ano passado, a aula dele era a última de sexta, e todas as outras aulas da última de sexta, todo mundo sabe como funciona, né? A dele, a sala era lotada, eu queria estar lá para participar dos debates, eu queria estar lá para aprender, porque eu notava que cada aula que eu entrava, eu saía com alguma bagagem cultural que seria essencial para um bate-papo de carreira, um bate-papo no corredor da empresa, no almoço, se eu encontrasse com alguém que tivesse um peso maior na carreira. Então, de verdade, professor, obrigado por estar aqui. Mas é claro que isso daí foi depois de eu ter feito a transferência para ele de 500 libras esterlinas, né? A cotação de 6,50. Então é óbvio. Mostra pra eles o recebo. Tá aqui, ó, se quiser. Tá aqui no bolso, aqui eu esqueci. Vai, por que libras esterlinas? Porque no final da história, ou até já, né? Vamos começar pelo final. Ele tem a pretensão, ele tem a ideia, ele tem, né? Tá no horizonte dele. De fazer um mestrado no Reino Unido. Hoje o meu foco é mais Reino Unido, mas também não estou perdendo a oportunidade para América do Norte, então quero fazer um mestrado fora do Brasil, essa é a minha intenção. E qual é a instituição? Conta para as pessoas aí. Hoje eu estou tentando Birmingham University, mas Birmingham University é Queen Mary University of London, e também estou tentando fugiu o nome. London School of Economics? Né? London School of Economics, isso. Tá, então como é que você chegou nisso? Como é que você chegou nessa pretensão? Bom, assim, chances reais, chances metade, reais. Chances reais, sim. Chances reais, eu acredito que eu entendo que a chance é real, porque eu uso a minha história e as minhas experiências que eu tenho hoje como as fortalezas. Então, acho que o principal é você traçar uma linha do tempo, e com essa linha do tempo você entender o que são suas fortalezas e o que você pode tirar de proveito disso. Então, na hora de você fazer um application na universidade, na hora de você escrever seu essay, você tem que tentar tirar o proveito disso. Às vezes, o que parecia ser ruim na época que você estava vivendo pode ser uma história muito bonita hoje. Então, depende de como você trata isso. Tem que se preparar para isso. Tem que se preparar, também não dá para chegar. Tem muito hard work, tem muito trabalho pesado antes, né? Sim, tem muita coisa. Então, ainda tem muitos caminhos, muitos passos pela frente. Um deles é tirar o IELTS, eu tenho que tirar uma nota boa no IELTS, então no mínimo... O que tá falando pra vocês aqui, tá aparecendo ou aqui ou na descrição do vídeo, tá? Então IELTS... Eu tenho que tirar o IELTS, tirar uma nota boa, eu tenho que ser... minhas essays, que são as minhas redações, elas têm que ser aprovadas nas bolsas que eu estou aplicando, e também eu tenho que me aplicar nas universidades e ser aceito na universidade. Então é um caminho muito complexo. Eu também não estou nem me pressionando para conseguir agora. Se eu também não conseguir, eu sei que eu posso tentar depois. Mas eu acho que o mais importante é você ir tentando, porque vai te normalizar. Então, quanto mais você normalizar as coisas ao seu redor, geralmente acaba ficando mais fácil. Então, eu comecei a vida achando que seria impossível trabalhar numa empresa de grande porte, num banco, ter grandes responsabilidades. E hoje eu estou num
numa grande empresa, num banco, e isso normalizou pra mim. Então o que eu digo com normalizar é, vai tentando, vai fazendo isso fazer parte do seu dia a dia, que quando você vê, já não vai ser tão surpreendente. E qual é a origem? Pessoas que estão nos assistindo aqui, talvez tenham tido a mesma origem que você, né? Sim. Bom, nasci e fui criado na Zona Leste, no bairro da Vila Formosa. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo, tem que ficar bem claro. É um lugarzinho bom pra se morar, tranquilo. Não, Zona Leste tem muita coisa. Tem muita coisa. Bom, na Vila Formosa, e uma parte também foi na Patriarca. Então, desde pequeno, eu sempre estudei em escola pública. Escola pública no ensino fundamental e escola pública no ensino médio. Com 15 anos eu comecei a trabalhar numa loja de surf. Eu sempre tive esse ar de... Eu queria ter já minhas coisas, eu também... paralelamente precisava também ajudar em casa, não era algo assim que eu podia abrir mão de ficar o tempo inteiro sem trabalhar. Então comecei a trabalhar com 15 anos numa loja de surf, num shopping, eu ficava estocando roupa, dobrando roupa. Depois, com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de videogame, eu era basicamente um vendedor, mas eu fazia de tudo. Então eu fechava o caixa, eu varria a loja, eu arrumava a loja, eu vendia, tudo que basicamente meu chefe me pedisse eu fazia, porque eu não tinha muito poder de escolha, então eu tinha que fazer. E tinha que vender, dá muito lucro. Bom, isso em paralelo com o meu ensino médio. Eu tive alguns percalços, eu também nunca fui um bom aluno na escola, eu cheguei a repetir o primeiro ano. Eu sempre falei que foi por falta, mas eu repeti por nota mesmo. Mas eu nunca fui um bom aluno, mas eu sempre notei que eu tinha um potencial, sempre fui muito curioso. Eu acho que a primeira instituição que acreditou no meu potencial foi o Instituto Proa. Isso, então, como eu havia falado, eu estava trabalhando no ensino médio, depois chegou no terceiro ano do ensino médio, eu conheci o Instituto Pro, que é uma ONG, que ela ajuda jovens de baixa renda a conseguir uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Mas para fazer isso, o que eles fazem antes? Eles te dão uma bolsa de estudos do Senac e também te pagam transporte. Então eu tive que participar de um processo seletivo bem rigoroso. Depois que eu fui aprovado no processo, eles exigem que eu tenha no mínimo 97% de frequência. A minha mãe tinha que ficar acompanhando. Então eles me davam um acompanhamento psicológico, e eu acho que isso foi o principal para eu começar a entender que seria possível algumas coisas na minha vida. Porque antes eu meio que pensava, putz, tô aqui na loja de videogame, tá tranquilo, o que nem pensava em fazer faculdade, sei lá, deixa a vida me levar, eu não ia pensar, eu não tinha um plano pro futuro. Não que hoje eu tenha um plano muito bem elaborado, mas pelo menos você tem que ter um norte, assim, mais ou menos de alguns objetivos grandes, e aos poucos você vai encaixando as suas pequenas metas para esses objetivos. Um plano, assim, muito longo prazo é difícil, todo mundo tem, mas pelo menos tem que ter algum objetivo grande pra sua vida fazer algum sentido, pra você se mexer também. Porque senão você começa a fazer coisa muito aleatória e acaba perdendo energia, né? Exatamente. Assim, por que eu vou fazer tal coisa? Tem alguma ligação com aquele objetivo que eu coloquei lá? Que tudo bem, não pode ser o objetivo maior da sua vida, mas é um objetivo. Sim, pelo menos se você errar, tem alguma ligação com isso? Sim. Bom, tem. Então legal, então vale a pena investir nisso. Exatamente. Isso vale para idioma, para leituras em geral. Então não é só de literatura técnica, né, científica que a gente vive, tem que também ler coisas de literatura em geral. E a gente estava falando agora há pouco sobre filmes, né? Conhecer, sabe, assim, a filmografia do Brasil, do mundo e tal. Coisas que marcaram, né? Porque filme, sabe o que é legal do filme que eu acho? Que o filme ele traz a história, ele traz o roteiro, traz a fotografia, traz a ambientação. Então você entendeu o filme, está entendendo muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Entendeu? Então assim, eu acho que eu nunca falei isso no vídeo, mas vou falar agora aqui. A minha base cultural começou em cinema. Total. Todo mundo tentei fazer cinema na USP, mas eu fui reprovado. Hoje é dia dos frustrados em cinema, né? Então, confessando, fui reprovado. Então eu não consegui fazer cinema na USP. Mas aí ficou o gosto, né? Sim. Ficou pra você também, né? Exatamente, eu queria muito fazer cinema, mas no Brasil é bem complicado a profissão de cineasta. Quem quer faz, né? Quem quer vai, sim. Quebra a cara, vive de biscoito, exatamente. De não sei o quê, e faz o que tem que fazer. Mas o interessante disso é que a formação cultural, ela acontece por vários caminhos. Mas assim, eu acho que uma coisa que o Guilherme tem, que por isso que eu fiz questão que ele levasse esse vídeo pra tanta gente aqui, é a curiosidade. É um cara muito curioso. Assim, nas aulas era assim, depois das aulas, por que isso é assim, por que não é? E essa curiosidade está fazendo com que daqui a pouco ele chegue em Londres, entendeu? Estudar numa dessas melhores universidades do mundo, né? Espero que algumas eu aqui consiga. agora que pra muita gente endinheirada, inclusive,
É bem difícil. Então, vamos ver se eu consigo, hein? Mas, bom, acho que o primeiro passo é acreditar e colocar a meta E pra gente entender aqui, fala o que você falou quando você veio pra cá. Ele falou assim, vou gravar um vídeo, mas não sei muito bem o que é. Manda aí. Bom, então, ele me convidou, eu me convidei, na verdade. Eu me ofereci quando eu vi ele divulgando, porque, pô, eu sou muito fã dele, assim, meu professor favorito. Ele falou assim, eu quero fazer o café. Então, exatamente. Uma coisa que eu aprendi na vida, eu tenho que deixar muito claro o que eu quero, sempre. Sempre, porque ninguém tem a obrigação de ficar adivinhando o que eu quero. Então, se eu quero algo, você vai falar pra pessoa que você quer isso, porque às vezes você tá uma conversa de conseguir algo que você quer muito e você tá achando que a pessoa vai adivinhar. Então, eu fui lá, me ofereci, enfim, aí ele... Pô, eu pensei que ele ia me mandar uma pauta. Não, estuda, sei lá, eleição em Israel. Aí ele não me falou nada. Aí eu falei, qual que é a pauta? Eu na dúvida, eu falei, vou estudar de tudo. Então eu entrei no site da BBC News, eu li tudo. Eu entrei no YouTube deles também, no canal, assisti tudo que eu podia. Que eu falei, eu vou me preparar por tudo. Porque eu não sei, nas aulas ele trazia todo conhecimento variado, assim, conhecimento bom, assim, de aprender. Que eu falei, vai ser alguma coisa disso, eu vou ter que saber alguma coisa. Algum assunto eu vou ter que conseguir falar o mínimo. E assim na vida, né? Você vai fazer uma entrevista, você vai participar de um processo, ou vai, sei lá, conhecer pessoas pra formar seu network, você nunca sabe o que vai acontecer. Então você tem que estar preparado pra tudo, entendeu? Todos os assuntos podem surgir, todos. Eu fui num evento de vinho agora, né? Esse final de semana. Pô, eu não bebo vinho, mas o que eu li sobre isso, o que eu fiquei sabendo de tipos de uva, de regiões produtoras e de técnicas de produção, não me perguntou nada, porque eu não sou especialista em vinho, mas eu estava num ambiente, eu estou me sentindo muito mais seguro, muito mais empoderado, né? Então esse empoderamento, ele vem da informação. Sim. Então ele chegou aqui muito mais tranquilo, não perguntei nada disso, porque a ideia também não era esnocar ninguém, e a ideia era essa, era passar a experiência de vida de alguém, assim, a gente chama de ordinary people, gente como a gente, né? Que qualquer pessoa pode fazer também, basta ter o foco. Dá trabalho? Dá, mas é um trabalho com um objetivo, então é um trabalho muito mais gostoso. Sim. Eu sempre tive muitas barreiras que foram colocadas na minha vida, mas eu acho que o principal foi essa curiosidade que você mencionou, porque por eu ter essa curiosidade eu conseguia conversar em qualquer tipo de pessoa, então isso me ajuda muito a eu começar a abrir certas portas que não abririam de formas fáceis. Eu posso citar eu acredito até que essa curiosidade que me trouxe aqui, porque se eu não tivesse uma certa curiosidade, acabasse as aulas, eu conversasse com você, eu tentasse aprender mais com você, dificilmente você aceitaria que eu viesse aqui. Então eu acho que isso é um exemplo bem concreto, é um exemplo bem concreto de como a curiosidade, assim, às vezes eu até brinco, eu sou especialista de conhecimento inútil, mas conhecimento nunca é inútil, porque uma hora vai aparecer a oportunidade de eu usar esse conhecimento, então é bom você aprender de tudo, É isso aí. Super! Ficou do bom tamanho aqui. Eu acho que você tem, assim, uma questão boa para ser colocada, que é o seguinte, você colocou um objetivo maior. Sim. Então você tem que fazer com que as coisas se encaixem nesse objetivo. Exatamente. Conforme o método que você vai usar para poder fazer com que isso se encaixe, isso vai te demandar tempo, vai te trazer algumas decepções, muitas incertezas, mas se a gente tem aquela coisa maior, eu estava discutindo agora há pouco aqui no negócio da empresa, né, do destino manifestação, a gente tem essa coisa maior, tudo se encaixa. No final tudo se encaixa. E os percalços vão ser depois até divertidos. Guilherme, super obrigado por ter vindo conosco aqui. Professor. Obrigado. E estaremos de volta aqui quando a coisa estiver bem encaminhada. Ele volta aqui para contar pra gente como que a coisa ficou, se foi aceito, se não foi, o que ele aprendeu com os erros dele mesmo e dos outros para poder. Porque a ideia é não desistir do plano. Não desistir. Cara, o que aconteceu comigo, quando eu queria ser trainee. Eu via tudo que os trainees precisavam e fui ticando. Precisa de inglês, precisa de faculdade, precisa disso. Vai traçar um plano e vai ticando, vai tentando alcançar, meta por meta. É isso, Foster Welt, valeu, super Guilherme Ruiz, que a gente chama de Wilhelm, porque a gente acha que um dia ele vai morar fora do Brasil, vai poder trazer notícias de fora pra cá. Eu espero. E super obrigado, nos vemos no próximo canal, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like e dar suas sugestões de pauta pra nós aqui, ok? Isso, nos vemos no próximo. Tchau!